Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal do Papa Francisco. Que Deus te abençoe. Hoje, o Papa Francisco tem um grande apelo que você precisa escutar sobre a crise na Ucrânia e a guerra. Fique até o final do vídeo e ainda mais, hoje ele fez um grande discurso que você precisa escutar sobre a paz. Além de tudo isso, o ex-presidente Lula se pronunciou sobre a Rússia e a Ucrânia. Veja o que vai acontecer com o Brasil. Fique até o final do vídeo para saber e que Deus te abençoe. Papa Francisco: calem-se as armas. Quem faz a guerra esquece a humanidade. Depois do Ângelus, novo apelo do Papa pela Ucrânia. As pessoas simples desejam a paz, mas pagam na própria pele pelas loucuras da guerra. Corredores humanitários são necessários para aqueles que buscam refúgio. Recordando os conflitos na Síria, Etiópia e Iêmen, Deus está com os construtores de paz, não com aqueles que usam a violência. Uma voz contra o barulho dos mísseis, que o crepitar das armas não enfraquece. É uma voz sobre uma grande praça, mas acima de tudo, sobre as consciências, a de Francisco. Não ouvida por aqueles que estão derramando sangue e transformando um pedaço da Europa em um campo de batalha, mas que não recua. Nestes dias, ficamos abalados por algo trágico, a guerra. Muitas vezes, rezamos para que este caminho não fosse percorrido, e não paramos de falar. Pelo contrário, suplicamos a Deus com mais intensidade. A verdadeira vítima, o povo. A mensagem do Papa no pós-Ângelus é um refrão que liga todos os últimos apelos. A guerra desencadeada pela Rússia na Ucrânia torna ainda mais urgente a convocação, na quarta-feira de cinzas, de um dia de oração e jejum para que a paz possa retornar onde pessoas indefesas buscam refúgio ou falecem, onde as mães estão em fuga com seus filhos. Rezaremos é o convite de Francisco, para sentir que somos todos irmãos e irmãs, para implorar a Deus o fim da guerra. Quem faz a guerra esquece a humanidade. Não parte do povo, não olha para a vida concreta das pessoas, mas coloca diante de tudo interesses de parte e de poder. Baseia-se na lógica diabólica e perversa das armas, que é a mais distante da vontade de Deus, e se distancia das pessoas comuns, que desejam a paz e que em cada conflito são as verdadeiras vítimas, que pagam as loucuras da guerra com a própria pele. Pedaços de guerras que não devem ser esquecidos. Para os idosos, as crianças, as pessoas que procuram refúgio, é urgente, insistiu o Papa Francisco, abrir corredores humanitários. Eles são irmãos e irmãs, que devem ser acolhidos. E mais uma vez, a voz se move sobre o mundo das guerras, em pedaços. Com o coração dilacerado pelo que está acontecendo na Ucrânia, e não esqueçamos as guerras em outras partes do mundo, como no Iêmen, na Síria, na Etiópia. Repito, calem-se as armas. Deus está com os construtores de paz, não com aqueles que usam a violência. Porque aqueles que amam a paz, concluiu o Papa, citando a Constituição italiana, repudiam a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolver disputas. As bandeiras de muitos ucranianos na Praça São Pedro balançaram em sinal de agradecimento ao Papa. E Francisco saudou-os em seu idioma. Louvado seja Jesus Cristo. Deixe suas orações pela paz mundial nos comentários. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. O Papa. O diálogo interreligioso é um caminho de fraternidade rumo à paz que Deus pede e abençoa. Um ano após sua histórica viagem apostólica ao Iraque, o Papa encontrou os representantes das igrejas cristãs e os incentivou a manter viva sua presença, exortando-os à unidade e ao diálogo com as outras religiões, que é um caminho cansativo, mas voltado para a paz. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, no Vaticano, os representantes das igrejas cristãs presentes no Iraque, por ocasião do primeiro aniversário de sua viagem apostólica ao país. É com emoção e alegria que os encontro aqui em Roma,
representantes das diferentes igrejas cristãs no Iraque, um ano após a visita, inesquecível para mim, ao seu país, disse o Papa em seu discurso. A seguir, Francisco disse aos representantes das igrejas cristãs no Iraque que suas terras são terras de início das antigas civilizações do Oriente Médio, início da história da salvação, início da história da vocação de Abraão. São também terras do início cristão, das primeiras missões, são terras de exilados, sublinhou ainda Francisco. Mas muitos cristãos de sua região também foram obrigados ao exílio. As perseguições e guerras que se sucederam até os dias de hoje obrigaram muitos deles a emigrar, levando para o Ocidente a luz do Oriente cristão, que o sangue dos mártires de nosso tempo, pertencentes a diferentes tradições, mas unidos no mesmo sacrifício, seja uma semente de unidade entre os cristãos e um sinal de uma nova primavera da fé, frisou o Papa. A propósito das relações fraternas entre as igrejas, o Papa sublinhou os muitos laços de colaboração no campo do cuidado pastoral, da formação e do serviço aos mais pobres. Hoje existe uma comunhão arraigada entre os cristãos do país, sublinhou o Papa, incentivando-os a prosseguir neste caminho, para que através de iniciativas concretas, do diálogo constante e do amor fraterno, possam ser feitos progressos em direção à unidade plena. No meio de um povo que sofreu tanta divisão e discórdia, que os cristãos resplandeçam como um sinal profético de unidade na diversidade. A seguir, Francisco disse que não é possível imaginar o Iraque sem cristãos. Esta convicção não se baseia apenas no fundamento religioso, mas em evidências sociais e culturais. O Iraque sem cristãos não seria mais o Iraque, porque os cristãos, junto com outros fiéis, contribuem fortemente para a identidade específica do país. Um lugar onde a convivência, a tolerância e a aceitação recíproca florescem desde os primeiros séculos. Um lugar que tem a vocação de mostrar, no Oriente Médio e no mundo, a convivência pacífica das diferenças. Tudo deve ser tentado a fim de que os cristãos continuem sentindo que o Iraque é sua casa e que são cidadãos plenos, chamados a dar sua contribuição à terra onde sempre viveram. O Papa exortou os representantes das igrejas cristãs presentes no Iraque a estarem próximos aos fiéis que lhes foram confiados, testemunhando com o exemplo e com a conduta de vida evangélica a proximidade e a ternura de Jesus, bom pastor. Os cristãos iraquianos, que desde os tempos apostólicos vivem com outras religiões, têm outra vocação essencial: comprometer-se para que as religiões estejam a serviço da fraternidade, disse Francisco, acrescentando: vocês sabem bem que o diálogo interreligioso não é uma questão de pura cortesia. Não, vai além. Não é uma questão de negociação ou diplomacia. Não, vai além. É um caminho de fraternidade, uma paz, um caminho muitas vezes cansativo, mas que, sobretudo nestes tempos, Deus pede e abençoa. É um percurso que precisa de paciência e compreensão, mas nos faz crescer como cristãos, porque exige abertura de coração e compromisso de ser, concretamente, agente de paz. Segundo o Papa Francisco, o diálogo é também o melhor antídoto contra o extremismo, que é um perigo para os adeptos de todas as religiões e uma séria ameaça à paz. No entanto, devemos trabalhar para erradicar as causas profundas do fundamentalismo, desses extremismos que se enraizam mais facilmente em contexto de pobreza material, cultural e educacional, e são alimentados por situações de injustiça e precariedade, como as deixadas pelas guerras. E quantas guerras, quantos conflitos, quantas interferências nocivas afetaram seu país, que precisam de um desenvolvimento autônomo e coeso, sem ser prejudicado por interesses externos, como infelizmente tem acontecido com demasiada frequência. O Iraque tem sua própria dignidade, sua própria liberdade, e não pode ser reduzido a um campo de guerra, concluiu o Papa, exortando a não desanimar. Enquanto muitos em vários níveis ameaçam a paz, não desviemos nossos olhos de Jesus, Príncipe da Paz, e não nos cansemos de invocar seu Espírito, Artífice da Unidade. Deixe suas orações pela paz mundial nos comentários. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Lula repudia ataque russo e ironiza encontro de Bolsonaro com Putin. Lula alfinetou viagem do presidente Bolsonaro ocorrida na semana passada para reunião com o líder russo e disse que seria importante mandar ele à Ucrânia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou, na manhã de quinta-feira, o ataque russo contra a Ucrânia e defendeu que a discussão deveria ter ocorrido em uma mesa de negociação.
É lamentável que na segunda década do século XXI a gente tenha países tentando resolver suas diferenças, sejam territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, de tiros, de ataques, quando deveria ter sido resolvido numa mesa de negociação. Acho que ninguém pode concordar com guerra, e a gente está acostumado a ver que as potências de vez em quando fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia. E é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, apontou Lula durante a entrevista à rádio Supra FM, do entorno do Distrito Federal. É importante que essas pessoas aprendam que a guerra não leva a nada, a não ser destruição, desemprego, desespero, fome. O ser humano tem que tomar juízo, resolver suas divergências em uma mesa de negociação, nunca em um campo de batalha, completou Lula. O ex-presidente Lula também criticou a ONU por não ter agido com maior representatividade na questão. Ele disse: "Eu acho que é importante a gente repudiar mais uma guerra no século XXI. Coisa desnecessária que poderia ter sido resolvida se a ONU tivesse mais representatividade, mais força para evitar. Não adianta o secretário-geral da ONU ir para a televisão lamentar. O que era importante era que a ONU tivesse agido sistematicamente, diuturnamente, para evitar que isso acontecesse." O petista aproveitou para ironizar a viagem do presidente Jair Bolsonaro, ocorrida na semana passada, para encontro com o presidente Vladimir Putin, e disse que seria importante mandar ele lá para a Ucrânia, para ver se ele consegue resolver o problema lá. Parece até uma piada, o Bolsonaro foi lá dizendo que ia resolver a paz, e agora eu acho que é importante mandar ele lá para a Ucrânia, para ver se ele consegue resolver o problema lá. Como o Bolsonaro adora contar mentira, fazer fake news, ele foi lá e tentou passar para a sociedade que ele foi lá numa missão. Ou seja, até hoje a gente não sabe o que ele foi fazer lá. Oi pessoal, deixe nos comentários qual a sua opinião sobre o posicionamento do ex-presidente Lula. E o que você acha que o Brasil deveria fazer em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Deixe nos comentários. Por fim, deixe suas orações pela paz nos comentários. Muito obrigado. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.